Acredite, estas 3 jovens aí já viajaram 7 vezes à Antártica. As gêmeas Laura e Tamara, de 19 anos, e Marina Helena, de 16, são filhas do navegador Amir Klink. O NET Educação conversou com as estudantes para saber como essas viagens transformaram o aprendizado delas. A mãe, Marina, conta o que fez para as filhas aproveitarem a viagem sem deixar de lado a rotina de estudos. E eu procurei pela escola e propus que, ao invés de fazer uma viagem de férias que se alongasse além do início das aulas, a viagem fosse encarada como uma viagem de estudo do meio, onde elas teriam que fazer as lições que eram dadas em sala de aula. Elas levaram as apostilas já com as marcações de quais seriam as tarefas que elas deveriam fazer a bordo e também outras apostilas que eram conteúdos que deveriam ser extraídos da viagem para que fossem divididos com os seus colegas que não tiveram a mesma oportunidade de embarcar nessa viagem. Desde que surgiu a ideia da viagem, tudo mudou na nossa casa. Então, a gente teve que aprender um monte de coisas diferentes para garantir para os nossos pais que a gente tinha segurança de estar viajando. Então, a gente teve que começar a estudar o que a gente ia ver, quais eram os tipos de pinguim que a gente ia encontrar, por onde iam as baleias quando elas não estavam na Antártica, como usar um rádio, como se orientar a partir das cartas náuticas. Além de ir, a gente ia ter que ter a responsabilidade com a escola, então a gente ia ter que fazer lição de casa, a gente ia ter que aprender tudo que nossos amigos estavam aprendendo e, além disso, a gente ia ter que obrigatoriamente ter um conteúdo, ter um aprendizado muito visível, assim, que a gente pudesse depois ensinar para os nossos amigos, para as pessoas que estavam na escola. Foi interessante ver o empenho delas para concluir as tarefas diárias de escola, muito maior do que, suponho, que se elas estivessem em casa. Toda essa experiência nos tornou alunas mais interessadas, mais curiosas. E qualquer detalhe, qualquer coisa diferente pode fazer uma diferença na sua vida, na sua viagem, assim. O registro da experiência, as descobertas e as tarefas aplicadas pelos professores para serem desenvolvidas durante a viagem foram a base de uma apresentação montada pelas estudantes ao retornarem. O objetivo? Compartilhar o conteúdo adquirido com todos os colegas da escola. Depois, uma coisa muito interessante que eu descobri quando a gente voltou é que muitas vezes a gente ia para os lugares, a gente olhava o mapa, mas os nossos amigos que estavam na escola, eles estavam acompanhando também com a gente. Então, eles faziam estrelinha no mapa onde a gente tinha passado, e aí depois eu olhava para o mapa na escola e via que eles sabiam o nome dos lugares onde a gente tinha passado. Mas acho que a parte mais rica disso tudo é poder compartilhar com os outros o que a gente aprendeu. Eu também acho que a união dos professores com os nossos pais e com a gente, com a proposta de a gente fazer uma apresentação de estudo do meio, tornou da viagem uma viagem infinita. Então ela começou e graças a isso ela não acabou, porque se não fosse pela essa primeira apresentação, talvez a gente não tivesse tido aquele começo de todas as palestras. E então a gente meio começou uma ondinha assim, não sei como eu poderia dizer, mas é como se fosse uma onda que ela começa e ela ainda não chegou na areia. Então ela só está aumentando e aumentando e cada vez mais a gente conhece mais pessoas e fala para mais crianças querendo aprender. Cada uma delas recebeu um caderninho, Moleskine, no início da viagem. E todas elas teriam que me dar de volta no término da viagem os seus diários feitos. Até porque a gente acaba esquecendo de coisas bem significativas. E o compromisso não era escrever, mas era fazer algum registro, poderia ser uma anotação, poderia ser uma frase, poderia ser um desenho ou mesmo descrever o dia. Mas elas deveriam, cada uma, colocar naquele diário alguma coisa que foi muito significativa naquele dia, para que elas nunca se esquecessem daquele dia. E o diário de bordo de Laura, Marina Helena e Tamara se transformou também em livro. Quando você está no processo de um livro, você não tem muita ideia do que está acontecendo ao redor, de como que aquilo pode ser importante. E quando ficou pronto e as crianças, outras crianças começaram a ler, crianças da mesma idade que a gente, o resultado disso a gente vê, tem algumas cartas que a gente recebe com perguntas
e crianças perguntando como que a gente fez o livro, porque elas também querem fazer um livro, e crianças que fizeram os próprios livros em casa, assim. Pode parecer chato ter que estudar e ter que aprender quando a gente está num lugar tão incrível que a gente quer só se divertir e aproveitar ao máximo. Só que acho que essa responsabilidade que a gente teve com a escola num primeiro momento foi muito importante, porque a partir daí a nossa mãe, que já estava super empenhada em que a gente aprendesse o nome das espécies e as coisas que a gente estava vendo, acho que isso se concretizou. Essa flexibilidade que a escola se propôs a ter mudou a nossa vida, assim. E eu acho muito importante que as escolas se proponham a, às vezes, sair um pouco da grade e começar a abrir certas exceções que permitam com que os alunos se desenvolvam de uma forma melhor. Talvez fizesse parte do programa da escola, que as viagens que os alunos fazem também fossem lugares para eles aprenderem. E com viagem eu não quero dizer só ir para lugares que poucas pessoas vão, ou ir para lugares que são super inacessíveis e difíceis de chegar. Eu acho que viagem, sua postura de estar num lugar se propondo a aprender e se propondo a viver experiências que você geralmente não vive e sair dessa zona de conforto, para mim isso é viajar. Enxergar que dentro da minha casa eu tinha ferramentas para fazer com que essas experiências fossem perpetuadas, eu acho que foi o instrumento das meninas, porque elas são células multiplicadoras de um legado aberto pelo Amir. E o que eu fiz, o meu papel nessa história, foi transformação do Amir ser uma referência, mas usar elas como multiplicadoras de tanta vivência. Acesse o nosso portal neteducação.com.br, curta a nossa página facebook.com/neteducação. A gente também está no Twitter e você ainda pode se inscrever no nosso canal no YouTube.